Agora são 8h11, hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. Ele já aparece ao meu lado, que bom. A gente conversa agora com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Ministro, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço bem, vejo bem. Estou ao dispor de vocês, com muito gosto, muita honra. O prazer é todo nosso e a honra sempre em ouvi-lo para aprender. Ministro, vamos lá. Como a gente tem tido a sorte de ouvir o senhor recorrentemente, há pouco tempo, não muito tempo, se a minha cabeça não me trai, 1 mês e meio, 2 meses no máximo, o senhor dizia aqui no Expresso CNN, durante a entrevista, que sim, já era uma circunstância para crime de responsabilidade ali por parte de tudo que tem dito e feito o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, foi também muito enfático, dizendo que desprezar, então, uma decisão judicial como prometeu e disse que vai fazê-lo, o presidente Bolsonaro, é crime de responsabilidade. A gente tem a sensação aqui, os espectadores, de que a porta está arrombada há muito tempo. E agora, ministro? O crime de responsabilidade, versado pela Constituição no artigo 85, e numa lei especial, que é a Lei 1079 de 1950, a meu juízo, ele pressupõe um estilo de governo. Eu falo do crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Diz a Constituição no artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. E, especialmente, vem alguns bens da vida, alguns bens jurídicos que parecem violados renitentemente pelo presidente da República, costumeiramente. Por exemplo, atentar contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário, ou das unidades, dos poderes constitucionais das unidades federadas. O presidente está entrando muito em rota de colisão, até com as unidades federadas, notadamente os Estados-membros do Brasil. Atentar contra os direitos individuais, sociais e políticos. O problema da pandemia, direitos sociais. O problema de não aceitar o resultado da eleição se não houver o voto impresso. Isso é atentar contra os direitos políticos de todos nós. O resultado da eleição, proclamado oficialmente pela Justiça Eleitoral, é assegurar o exercício dos direitos políticos de todos nós. Outro, deixar de cumprir, de observar as leis e cumprir decisões judiciais, inciso 7º do artigo 85, outro crime de responsabilidade em tese. Ou seja, os crimes de responsabilidade, a meu juízo, sob o meu entendimento, pressupõem um estilo de governo do presidente da República de costas para a Constituição. Um modo de governar de inadaptação à ordem constitucional, uma espécie de estilo de inconvivência, a ponto de o Congresso Nacional, inicialmente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, ter que dizer assim, ou esse presidente ou a Constituição, porque os dois ao mesmo tempo são inconvivíveis. E parece, a meu juízo é assim, o presidente da República vem dando mostras de administrar o país, de governar o país de modo incompatível com a ordem constitucional brasileira. Sim, ministro, as ameaças então estão ecoando ainda, as últimas, né? Eu me refiro às de ontem. As manifestações são fortes, tanto do presidente do Supremo quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas o que de fato autoridades como o presidente da Câmara ainda esperam? O descumprimento, por exemplo, na prática de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes seria a concretização de uma ameaça para de fato tomar as providências que muita gente diz que precisam ser tomadas em relação ao presidente Jair Bolsonaro e a tudo que ele faz e fala? Mona Lisa, é preciso reconhecer que, à luz da Constituição mesma, seja por crime comum, infração penal comum, denúncia por infração penal comum, denúncia contra o presidente da República, seja por denúncia de qualquer cidadão, pelo cometimento de crime de responsabilidade, tudo passa pelo crivo político.
da Câmara dos Deputados, porque é a Câmara dos Deputados que autoriza o processo e julgamento pelo Senado, ela atuando a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia e o outro como tribunal de julgamento, de processo e julgamento. E mesmo nos crimes comuns, sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é preciso que a Câmara dos Deputados se pronuncie pela abertura do processo também por 2/3 dos respectivos membros. Então, a esfera política é indescartável em tema de crime comum ou crime de responsabilidade do presidente da República. Esse juízo é da esfera política, inicialmente da Câmara dos Deputados. Sem dúvida. Ministro, claro, todo o nosso time quer participar da entrevista, então, por favor, Renata Agostini, chega na conversa também. Renata. Olá, ministro, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Hoje, o pronunciamento do ministro Luiz Fux, presidente do STF, era uma fala muito aguardada e foi vista por todos como uma fala bastante dura. Fux foi claro na sua resposta e bastante incisivo de que o STF não vai tolerar ameaças como as que foram feitas pelo presidente. O senhor entende que essa resposta dada pelo STF, dada pelo ministro Luiz Fux, foi suficiente? Qual a sua avaliação sobre o pronunciamento em si do ministro Fux? Foi necessário, foi preciso, foi adequado. O ministro Luiz Fux entende muito bem, que é da área jurídica especificamente, é um jurista de grande expressão científica e é experiente como membro do Poder Judiciário, como juiz. Antes de chegar ao Supremo, era ministro, é bom lembrar isso, era ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Fux sabe que quando a Constituição diz no artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, a Constituição estabelece uma ordem tão lógica quanto cronológica. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tudo começa com o Legislativo, Renata, se você me permite alongar um pouquinho, porque, segundo a própria Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2. O primeiro princípio regente das atividades administrativas do Estado é o da legalidade. Depois vem o Executivo, que é chamado de Executivo por gravitar na órbita da execução da lei. O Executivo gravita na órbita da lei. Ele tem a privatividade da iniciativa de certas leis, ele expede decretos e regulamentos para fiel execução das leis, ele sanciona projetos de lei, ele veta projetos de lei, ele expede medidas provisórias com força de lei, por isso que ele se chama de executivo. Porém, é preciso um poder exterior aos outros dois e funcionalmente posterior, especializado na função de dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Executivo executou de acordo com as leis e com a própria Constituição. Até porque o Presidente da República, ao tomar posse, artigo 78 da Constituição, assume o compromisso, antes de tudo, de manter, defender e cumprir a Constituição. Então, o ministro Luiz Fux sabe que quem fala por último é o Judiciário. Até porque o Judiciário é composto, nas suas funções finalísticas de judicatura, de julgamento propriamente dito, é composto por profissionais. O Poder Executivo não é profissão. A chefia do Poder Executivo não é profissão. Nenhum cargo parlamentar é profissão. Agora, ser juiz é profissão. E mais do que isso, é profissão privativa de quem é formado em direito, de quem é profissional do direito, de quem é teórico do direito. No caso do Supremo, ainda se exige dos ministros a notabilidade do saber jurídico. Tem que ser um expoente, um luminar, uma referência. Antes de ser autoridade estatal, um ministro do Supremo é uma autoridade científica. É por isso que o Supremo fala por último. Quem elabora a lei, executivo, legislativo, os dois juntos elaboram a lei. A palavra, na hora de elaborar a lei, a palavra é dos dois poderes políticos. Mas na hora de interpretar a lei e aplicar a lei com definitividade, a palavra não é dos dois
poderes políticos, é de um poder profissional, especializado, que entende do assunto, vocacionado para as coisas do direito, que é o judiciário. E no âmbito do judiciário, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele tem o nome de Supremo. Por isso tem o nome de Corte Constitucional, porque é o guardião derradeiro da Constituição. É uma Corte Constitucional de Justiça. A Constituição está em boas mãos no âmbito do Judiciário e mais de perto do Supremo. Agora, falar de Constituição, Mona Lisa, todos, Leandro, Yuri, Renata, é falar de democracia, porque o princípio dos princípios da Constituição é a democracia. Está no preâmbulo da Constituição, está em várias passagens da Constituição, na cabeça do artigo 1º. Tanto faz dizer Constituição formalmente, quanto democracia substantivamente. É preciso entender isso. Sem dúvida, mas olha só como está a situação do nosso país, né? Nós tivemos que ouvir hoje, até como adendo, Renata, se você me permite, o presidente da Corte Suprema do país dizendo que ninguém fechará o Supremo. Olha só em que nível que estão as argumentações, as manifestações necessárias, mas para a gente entender toda a dificuldade desse momento. Quão desafiador é esse momento, né? Eu ia falar quão triste, mas quão desafiador é esse momento na democracia brasileira. Bom, feita aqui a minha manifestação, nem era para fazer, mas veio. É difícil segurar quando vem aqui, ó, na garganta. Ministro, Renato e você que me acompanha, nós vamos continuar colocando aqui os nossos analistas. Agora quem chega é o Yuri Pita. Yuri Pita, por favor. Obrigado, Mona. Vou pegar carona nesse retrato que você falou da questão do Supremo para perguntar ao ministro, a quem já dou boa noite. Ministro, o pesquisador Pablo Hortelado tem feito uma série de pesquisas e ontem foi a campo ali na manifestação e detectou que aqui em São Paulo o Supremo Tribunal Federal era interpretado pelos entrevistados como o principal adversário político do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria uma avaliação do senhor, por que o Supremo acabou sendo colocado nesse papel ou as pessoas interpretando, os aliados do presidente interpretando o Supremo dessa forma e quais as consequências que o senhor vê para esse olhar mais político e não tão institucional em relação ao Supremo por parte dos cidadãos. E mais uma vez, boa noite, ministro. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Os magistrados, Yuri, profissionais que são, vocacionados que são para as coisas do direito, eles se habituam a se livrar deles mesmos. Eles se tratam a rédea curta no momento de interpretar, sobretudo, a Constituição. O que interessa não é a vontade do magistrado, a vontade subjetiva, é a vontade objetiva da Constituição. E eles são vocacionados para esse tipo de exercício funcional. Há um poema muito bonito de Fernando Pessoa, um trocadilho, em que ele humildemente diz assim: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Nós da área jurídica dizemos assim, parodiando Fernando Pessoa: a lei, inclusive a Constituição, não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da lei é que é uma ideia minha. Então o que interessa é que eu revele a vontade objetiva da lei que eu estou interpretando e vou aplicar, e não a minha vontade subjetiva. O judiciário não se coloca na posição de inimigo de ninguém, absolutamente. Agora, ele é amigo íntimo da democracia, substantivamente. Porque a democracia é o princípio dos princípios da Constituição que lhe cabe guardar, que cabe ao Poder Judiciário guardar em última análise. A democracia é a menina dos olhos da Constituição. E um dos conteúdos da democracia, por exemplo, mais eminentes é a liberdade de imprensa, é a livre iniciativa, é a valorização do trabalho humano, é a independência do Poder Judiciário. São conteúdos, encurtamento de distâncias sociais, são os conteúdos mais diretamente constitucionais da democracia. Se via a Constituição formalmente, é se via a democracia substantivamente. É o que tem feito o Supremo Tribunal Federal. Ministro, agora a participação é do Leandro Rezende. Leandro, por favor.
Obrigado, Mona. Ministro, obrigado também por estar conversando com a gente mais uma vez. Queria perguntar especificamente sobre a atuação de um outro personagem dessa crise institucional, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mais cedo aqui, meus colegas na CNN trouxeram a possibilidade de estar acontecendo, né? Já está acontecendo uma mobilização pela indicação do Augusto Aras ao Supremo Tribunal Federal e se cobra do PGR, desde o começo da sua gestão, uma ação mais incisiva, sobretudo contra esses arroubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro. Queria te perguntar qual a avaliação que o senhor faz do discurso de Augusto Aras hoje, um tom mais ameno, bem mais ameno do que o do ministro Luiz Fux, e do papel dele nessa crise entre os poderes, ministro? Eu também entendo que deveria ser um discurso mais incisivo, até porque o que cabe à Procuradoria, ao Ministério Público, o que cabe ao Ministério Público, fundamentalmente, pelo artigo 127 da Constituição, é defender o regime democrático, defender a ordem jurídica, sobretudo afundada na Constituição, inaugurada pela Constituição. Porque democracia e Constituição são irmãs siamesas, não é? Assim como liberdade de imprensa e democracia, são irmãs siamesas. Relação de olho e pálpebra entre Constituição e democracia. Cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica, notadamente da ordem jurídica constitucional, e a defesa dos interesses sociais todos e dos individuais indisponíveis. Então, num momento como esse, em que o guardião maior da Constituição, a chave de abóbada institucionalmente, desse arco, dessa arquitetura, que é o direito, a chave de abóbada, que colocada no seu lugar pela Constituição, mantém todas as outras também nos seus devidos lugares. Se essa chave de abóbada experimenta uma fase de risco, até de arranco, de ser arrancada à força, né, da arquitetura do direito, sobretudo da arquitetura da Constituição, é preciso que o defensor do regime jurídico e da ordem democrática, do regime democrático, se faça mais incisivo, mais explícito. Até porque cabe a ele, se for o caso, denunciar o presidente da República pelo cometimento de infração penal comum. Mais incisivo, rapidinho para terminar, ministro, significa mais atento? Isso, mais atento, uma resposta mais pronta, mais à altura do extremo prestígio e devido prestígio que a Constituição conferiu ao Ministério Público, a ponto de dizer que ele é defensor da toda a ordem jurídica e todo o regime democrático. Então, para fazer jus à confiança que a Constituição depositou no Ministério Público, é preciso que o chefe do Ministério Público saia em defesa do guardião maior da Constituição, que não pode ficar desguarnecido. Porque se o guardião maior da Constituição, que é o Supremo, ficar desguarnecido, toda a arquitetura jurídica brasileira rui, se esboroa, se desmilingue, é varrida do mapa. E a democracia passa a ser um conto de fadas, e não mais uma realidade.